Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercício do curso de Resistência dos Materiais para Cursos Técnicos do canal de YouTube de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e hoje a gente vai calcular reações de apoio, mais um problema de cálculo de reações de apoio, envolvendo treliças. Tá? Então a gente não está usando nenhuma técnica de resolução de treliças no momento, a gente sabe que a treliça é uma estrutura sólida, ela está carregada com essas forças todas em diferentes pontos dela. E a gente quer calcular quais são as reações de apoio, quais são as reações que aparecem no ponto A e no ponto F que sustenta essa treliça na posição que ela está. Tá bom? Então, se vocês tiverem interesse sobre resolução de treliças mais para frente, vocês podem ver as aulas sobre resolução de treliças e também vão haver problemas mais para frente. Mas por que é tão interessante esse problema? Tá? Esse problema não tem nada de muito especial, a não ser as partes trigonométricas dele. Então eu achei legal a gente trazer, porque é uma forma de a gente praticar ainda mais trigonometria, que é um assunto que a gente tem revisado desde o começo. Então, se vocês observarem, eu tenho alguns ângulos marcados dentro dessa estrutura. Tá? Esse é o ângulo de alguns desses elementos triangulares que caracterizam a composição das treliças. Mas a única medida que a gente tem efetivamente, que a gente já conhece o valor, é essa medida de 10 metros. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma forma, vai ser interessante para mim fazer o quê? Eu descobrir quais são as distâncias que vão ser os braços de alavanca de cada uma dessas forças com relação aos meus apoios. Tá? Então, lembrando lá das noções de momento, né? Então, vou pegar aqui simplesmente uma forcinha. Né? Imagina que eu estivesse encarando simplesmente essa força que está no ponto C. Tá? Então, eu tenho o ponto A está apoiado aqui e eu quero saber quanta força, qual é o momento que é gerado com relação ao ponto O dessa força que está aplicada aqui em cima no ponto C. Então, lembra que o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que achar o braço de alavanca. E para eu fazer isso, eu tinha que achar a linha de ação dessa força e achar qual era o ponto no qual essa distância era mínima entre o ponto A e a linha de ação de a força. Então, basicamente, o que eu estou querendo fazer? Eu quero deslocar essa força para esse ponto aqui de baixo e medir essa distância, essa projeção do ponto de aplicação dessa força sobre essa linha aqui de baixo, que fica perpendicular. Então, esse cara aqui vai ser o RAC. Então, a distância entre o ponto A e a linha de ação da força C. Então eu vou ter que fazer isso para a força C, deslocando ela aqui de cima até lá embaixo, e eu vou ter que fazer isso para a força D, para a força E, tá bom? Todas as forças que estão inclinadas. A força que está aplicada em B especificamente, se vocês perceberem, a gente já vai fazer umas discussões trigonométricas, a gente vai ver que a gente não vai se preocupar tanto com a força B neste momento, e eu já vou explicar por quê, tá? Mas isso aqui simplesmente motivando para vocês que a gente tem que ter maneiras de calcular quanto é que valem essas distâncias medidas aqui nessa linha horizontal a partir de A entre A e F. Em outras palavras, o que eu estou buscando são essas distâncias aqui. Eu quero saber esse ponto quanto é que ele vale, esse ponto quanto é que vale, e esse ponto quanto é que ele vale medido dentro desses 10 metros. Tá? E para a gente chegar nessa conclusão, a gente vai utilizar bastante trigonometria. Tá bom? Então vamos olhar aqui para esse triângulo e ver o que a gente já tem sobre ele. A gente sabe que esse triângulo tem, entre os elementos AG e AB, a gente tem um ângulo de 60 graus. E entre o elemento BG e o elemento AG, a gente tem um ângulo de 30. Certo? Então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo nos mostra que esse cara aqui só pode ser um ângulo reto. Então eu tenho um triângulo retângulo, esse aqui vai ser a nossa hipotenusa, AG vai ser a sua hipotenusa, e eu tenho um ângulo reto aqui ao redor do ponto B. Certo? Pois bem, vamos seguir olhando aqui para a parte de fora. Né? Então, aqui eu tenho esse ângulo aqui de 60 graus, que a gente já tinha utilizado antes, ali no ponto A, e eu tenho um ângulo já determinado no enunciado do problema de 30 graus no ponto F. Então eu tenho 60, 30. Quanto é que vale então o ângulo entre esses elementos aqui, entre essa linha grande aqui entre CF e a linha AC? Só pode valer também 90 graus. Então eu tenho 60, 30, 90, 60, 30, 90. Vocês percebem que está um triângulo dentro do outro. São dois triângulos semelhantes, tá bom? Então a primeira coisa que eu estou mostrando aqui, tá? Vamos fazer então aqui, listando itens de trigonometria. Minha primeira observação foi o seguinte: o triângulo ABG é um triângulo retângulo. Minha segunda observação de trigonometria foi que ABG é semelhante, tem os mesmos ângulos internos. Então, ABG é semelhante ao triângulo ACF.
ABG é triângulo semelhante a ABF. Tá bom? Então vamos continuar olhando as outras informações que nos foram passadas, tá? Então eu sei que esse ângulo entre AG e AB é de 60 graus, e eu sei que o ângulo entre BC e CG é de 60 graus também. Então 60, 60. A partir da trigonometria, a gente sabe então que esse ângulo total aqui, entre o elemento AG e o elemento CG, só pode ser 60 também. Isso aqui é um triângulo equilátero. Certo? Esse triângulo ACG, então a terceira observação que eu estou fazendo é que ACG é equilátero. Certo? Tranquilo por enquanto? Então, se ACG é equilátero, esse cara aqui inteiro vale 60 graus, e ele nos informou então que parte desse ângulo aqui vale 30. Então, só sobrou 30 graus aqui pro lado de cá também. Certo? Então, esse cara aqui é um triângulo equilátero, esse cara aqui é um triângulo semelhante ao triângulo grande. Desculpa, eu fiz um risquinho ali em cima, tá? Então, para que isso está me ajudando? Então, você percebe o seguinte, esses dois triângulos ABG e BCG, eles são simplesmente a reflexão um do outro. Então, essa partezinha aqui, ela está sendo dividida exatamente em dois. De novo, esses dois triângulos é a divisão na metade de um triângulo equilátero. Então, esses dois caras simplesmente estão um refletido com relação ao outro. Portanto, essa distância aqui tem o mesmo comprimento dessa distância ali. Tudo bem? Então, se esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulozão grande, tá? Se ABG é semelhante a ACF, e essa distância aqui é metade dessa distância aqui, então eu já sei de antemão que essa distânciazinha A até G, tá? Minha quarta observação é essa. Tá? Então, o que a gente foi, só deixa eu botar, então, o que a gente falou anteriormente é que por conta de ACG ser equilátero, e eu já conheci um dos ângulos, eu sei que o ponto B é o ponto médio do segmento AC. Então, eu tenho o mesmo comprimento antes e depois de B. Tá? Tendo feito isso, a gente descobre, então, né, como esses triângulos são semelhantes, eu estou juntando que ABG e ACF são semelhantes e B é o ponto médio de AC, eu descubro, então, que AG é metade de AF. Então, a AF a gente já sabe quanto é que vale 10 metros. Então, finalmente, agora, depois de ter feito vários raciocínios de trigonometria, eu já descobri uma medida a mais. Eu já sei que AG é metade de AF, então eu sei que AG vale 5 metros. Certo? Então, esse cara aqui vale 5 metros. Voltamos a olhar, então, de novo para o triângulo ACG. ACG é um triângulo equilátero, a gente viu aqui, né? A gente chegou a essa conclusão. Então, se esse cara aqui vale 5 metros, por ser um triângulo equilátero, a projeção de C sobre a linha de AG, então essa projeçãozinha aqui, esse ponto aqui embaixo, eu sei que tem que estar na metade. Eu estou dividindo pela metade, é um triângulo equilátero, eu estou projetando ele aqui para baixo, então esse ponto, o pico desse ponto aqui, na hora que a gente puxou para baixo, ele está dividindo em dois essas duas seções aqui embaixo. Tá bom? Então vamos chamar esse pontinho aqui de um outro nome, tá? Vamos chamar o ponto de ponto H. E esse outro ponto aqui que eu vou chamar depois de ponto J. Tá? Então, o ponto H que eu marquei ali, minha sexta observação de trigonometria, eu sei que o ponto H, ou seja, que a distância AH, é metade de AG. Então, eu sei que A até H vale 2,5 metros. Certo? Então, do lado de cá, lembra que o que a gente estava querendo fazer é saber essas distâncias quando eu for transportar essas forças aqui para baixo, tá? Quando eu transportar essas forças para a linha que fica sobre entre A e F, eu preciso saber quais são essas distâncias entre o ponto A e esses pontos aqui. De A até H eu já sei quanto é que vale, de A até G eu já sei quanto é que vale, falta descobrir quanto é que vale esse ponto J aqui. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai olhar para essa outra metade da estrutura. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um ângulo de 30 graus que é conhecido. Esse cara aqui também é um ângulo de 30 graus. Esse camarada aqui
vai ser um ângulo de 120, portanto, tá? Ao redor do ponto E, entre os elementos EG e o elemento EF, eu tenho um ângulo de 120 graus. Como essa é uma linha reta, esse ângulo aqui de dentro vale 60 graus. Certo? E está desenhado aqui, essa linha está na vertical, né? Então, se eu tenho 30 graus na parte de baixo, aqui eu também tenho 60 graus, né? 60 mais os 30 dá os 90 graus para formar esse ângulo reto. Ou seja, esse triângulo GED, ou DEG, é um triângulo equilátero também. Então, minha sétima observação é que o triângulo DEG é equilátero. Certo? Então, se esse triângulo é equilátero, eu já sei que daqui até aqui eu tinha 5 metros e daqui para cá eu tinha 5 metros também. Beleza, gente? Então, se aqui, daqui para cá eu tinha 5 metros, eu tenho algumas maneiras diferentes de utilizar, né? Talvez eu nem precisasse ter definido que esse cara aqui é um triângulo equilátero, mas talvez isso seja útil depois, tá? Mas uma outra observação que eu posso fazer em termos de trigonometria, não se preocupe, eu teria um outro papel para resolver o problema efetivamente, tá? A gente está só falando, detalhando bastante a trigonometria, né? Se vocês conseguirem chegar a esse raciocínio sozinhos, não precisam estar tão detalhado assim, tá? Mas a oitava coisa que eu vou observar para vocês é que esse triângulo aqui, EFG, é um triângulo que tem dois ângulos iguais nas suas bases. Tá? Esse é um triângulo isósceles. E se esse triângulo é isósceles, o que eu posso falar sobre ele? Mesma coisa que valia para o triângulo equilátero na hora que eu fiz puxando aquele ponto dali para cá, para a base, que ele interseccionava aquele ponto bem no meio, eu posso fazer a mesma coisa, né? Um triângulo equilátero é simplesmente um dos tipos de triângulo isósceles, né? Isso é válido para qualquer triângulo isósceles. Se você pegar a altura do triângulo isósceles e puxar ele para baixo até interseccionar a sua base, a gente vai dividir em dois pedaços iguais, tá? Ou seja, se EFG é isósceles, a nona observação que eu vou fazer para vocês é que GJ é igual a JF. E se eu sei que esse cara aqui vale 5 metros, né? Eu tinha 10 metros, cheguei à conclusão que esse aqui valia 5 metros. Esses últimos 5 metros estão sendo divididos em 2, então eu sei que GJ vale 2,5 metros. E que, portanto, JF vale 2,5 metros. Tá? Então, a gente pode fazer outras observações, né? Especificamente, a gente vai voltar a fazer uma observação específica sobre o ponto B, sobre essa força do ponto B. A gente já pode até fazer ela aqui agora, tá? A gente está utilizando isso para quê? A gente já está fazendo todo esse trabalho de trigonometria, né? Vamos só marcar aqui qual que é o objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Para achar os braços de alavanca que eu vou precisar lá na frente. Tá? Então, o que eu estou querendo fazer é achar braços de alavanca para o cálculo de momentos mais para frente. Então, o que está me faltando simplesmente é achar essa distância aqui, tá? Então, fica claro para vocês, segundo que está no desenho, que essa força de 400 newtons está sendo aplicada a 90 graus, né, segundo exatamente essa linha BG. Tá? Então, como ele já está a 90 graus, se eu pegar essa distância aqui, essa linha entre A e C, ela já está perpendicular entre essa linha A e C. Então, fica claro que eu posso utilizar essa distância entre o ponto A e o ponto B como se fosse o braço de alavanca responsável por gerar momento dessa força aplicada em B. Tá? Então vamos ver quanto é que ele vale. Eu sei que aquele triângulo ali de baixo, né? Então vamos utilizar simplesmente a nossa 10ª observação que eu tenho. Aquele triângulo ABG, a gente já tinha visto que ele é um triângulo semelhante a ACF. Tá? Então ABG é um triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente tinha visto. ABG é um triângulo retângulo. Portanto, sobre um triângulo retângulo eu posso utilizar minhas funções trigonométricas de sempre. E eu sei que AG vale 5 metros. Quem que eu quero descobrir é a distância entre A e B. Então eu tenho diversas maneiras diferentes de fazer isso, né? Porque eu conheço quanto é que vale esses ângulos também. Eu sei que esse cara aqui vale 30 graus, por exemplo. Então aquele ângulo que está ali ao redor do ponto, medido no ponto G, né, entre AG e BG, se esse cara vale 30 graus, como é que eu expressaria seno desse cara? Seno de 30 graus, que está ali naquele ponto, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto vai ser AB, que é quem eu quero descobrir, e a hipotenusa vai ser AG, que vale 5 metros. Então eu sei que AB vale seno de 30 vezes 5,
Tá? Então, 5 vezes seno de 30. E a gente sabe que seno de 30, né? Vocês estão carecas de saber que seno de 30 é meio, né? E a gente sabe, então, que AB vale 2,5 também. Então, observe o que a gente fez até agora, né? A gente fez 10 observações sobre trigonometria, e com essas 10 observações sobre trigonometria, a gente chegou à conclusão das distâncias que a gente tinha entre A, H, H e G, G, J, J e F, e entre A e B. Tá bom? Então, feito isso, agora sim a gente vai resolver nosso problema de cálculo de reações de apoio. Tá bom? Então esse cara aqui vai ficar, de vez em quando eu vou trazer ele para a gente enxergar o que está acontecendo. Tá? Mas basicamente o que a gente está querendo fazer? A gente tem aquela treliça, né? Agora eu vou encarar a treliça inteira como se fosse um sólido. Tá? Eu vou desenhar ela inteirinha aqui, entre o ponto A e o ponto F. Tá? No ponto F a gente tem um rolete, e no ponto A a gente tem um pino. E essa é uma treliça que está carregada com forças nos pontos C, D, E, F, A e B. Tá bom? Acompanhem depois ali nos desenhos. Tá? Então eu tenho A, B, C, D, E e F. E ela é uma estrutura toda sólida. Então não me interessa muito agora, que eu já estou falando de problema de resolução de reações de apoio, não me interessa muito o que tem dentro dessa estrutura. Eu sei que essa estrutura, esse triângulozão exterior, ACF, todo vai se manter sólido, então eu estou encarando ele. Tá? Então eu sei quanto é que valem essas forças em cada um desses pontos. Tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tinha, né, lembrando a resolução de problemas lá, a gente precisava identificar quem eram os dados e quem eram as incógnitas. Tá? Então o que eu tenho? Eu sei quanto é que vale FA, FB, FC, FD, FE e FF. Tudo isso são dados. E quem que são minhas incógnitas? Eu quero descobrir quanto que valem essas reações de apoio. Tá? Então no ponto F eu tenho um rolete, então o rolete só é capaz de introduzir uma reação na direção perpendicular à superfície onde ele está apoiado. Então RF na direção de Y. No ponto A eu tenho um pino, então ele induz uma reação perpendicular e também impede movimentos na direção paralela à superfície onde ele está fixo. RAX e RAY. Tá bom? Então essas vão ser nossas incógnitas. RAY, RAX e RFY. Não sei quanto é que vale, então essas são minhas incógnitas. Além disso, claro, eu sei todas as relações trigonométricas que eu precisava, né, e os braços de alavanca, o que vai se tornar os braços de alavanca mais para frente. Tá? Então agora eu vou construir, a segunda coisa que eu vou construir é o diagrama de corpo livre. Então eu tenho essa estrutura e no lugar de eu desenhar os pininhos ali, eu vou simplesmente desenhar as forças que os apoios exercem sobre essa estrutura. Então eu tenho RFY, força de Y, força de F, né? Tá, ficou meio borrado, desculpa. F de E, F de D, F de C, F de B, F de A, e a reação vertical de A e a reação horizontal de A. Então esse é o meu diagrama de corpo livre que representa essa treliça. Tá bom? Então sobre ele agora a gente vai começar a fazer nossas contas, né? Primeira coisa que a gente tem que listar antes da gente sair fazendo conta, né? Lembra que a gente tinha uma questão de sistema de referência, né? Você pode botar seu sistema de referência XY aqui, mas a gente tem que comparar, determinar quais eram as nossas equações que eu posso utilizar, tá? Então o quarto ponto, a quarta etapa que a gente tinha, lá era a definição das equações, e a gente pode escrever então que a somatória de momento com relação a qualquer ponto dessa treliça vai ser igual a zero, que a somatória de forças com relação à vertical vai ser zero, e que a somatória de forças com relação à horizontal, RFX, a somatória de forças em x vai ser zero. 3 equações, né? Então, quinta coisa que a gente tinha que fazer, eu tenho que comparar as equações e as incógnitas. Eu tenho 3 equações para resolver minhas 1, 2, 3 incógnitas. Então, tudo certo, a gente pode partir para a resolução em si. Tá bom? Então vamos lá resolver esse cara. Qual que vai ser
o primeiro ponto candidato, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer ao resolver, a gente vai fazer uma somatória de momentos com relação ao ponto onde a gente tem mais incógnitas. E o ponto onde a gente tem mais incógnitas, no nosso caso agora, é o ponto A. Eu desconheço RAY e RAX. Então eu vou escrever somatória de momentos com relação ao ponto A é igual a 0. Quem que gera momento com relação ao ponto A? Então eu estou parado aqui no ponto A. Perceba, RAY e RAX e FA, todos eles passam por cima do ponto A. Então, ao passar por cima do ponto A, não há braço de alavanca, então nenhum deles vai gerar momento com relação ao ponto A. Beleza? Então não preciso me preocupar com eles. Em seguida, vamos seguindo esses pontos a partir do ponto F. Tá? Vamos começar aqui do ponto F e vamos varrendo eles para o lado de lá. Então, se só existisse RFY, tá? Reação de apoio na direção de Y do rolete que está ali no ponto F. Essa estrutura giraria em qual sentido? Estou travando no ponto A, né? Lembra? Somatória de momentos com relação ao ponto A é como se eu botasse um preguinho no ponto A e quisesse enxergar o que estava acontecendo com essa estrutura. Por conta da reação vertical do ponto F, que a gente desenha sempre, né? Eu recomendo que vocês desenhem sempre na direção positiva do eixo segundo o qual ela está alinhada. Tá? Então a gente giraria essa estrutura no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, então tenho mais RFY vezes a distância entre o ponto A e o ponto F. Tá bom? Além disso, então, a gente tem uma força que está aplicada diretamente sobre o nó F. Uma força externa que está aplicada sobre o nó F. Ela está aplicada para baixo, então ela faria essa estrutura girar no sentido horário. Então eu tenho menos FF vezes RAF. FE está aplicada para baixo também, né? Então, faria essa estrutura inteira girar no sentido horário, então menos FE. E quem que é esse cara? Quem que é essa distância que eu vou botar? Não vai ser essa distância medida entre o ponto A e o ponto E. Vai ser a distância entre o ponto A e a projeção desse ponto E sobre essa linha, que foi o que eu tinha chamado antes de ponto J. Então, só para vocês se lembrarem, né? Voltando lá na minha trigonometria, eu tinha pego esse ponto E e jogado ele sobre essa linha e chamado ele de ponto J. Então, vai ser essa distância aqui que eu tenho. Tá? A gente já vai botar os valores dele, primeiro a gente está só montando essa estrutura toda. Tá? Então o ponto J está aqui, então eu vou ter a distância entre o ponto A e o ponto J, que é nesse ponto onde a gente fica com a perpendicularidade entre a linha de ação dessa força e o braço de alavanca. FD, ele está projetado e ao projetar a gente vai chegar ali no ponto G, né? Estou deslocando ele segundo sua linha de ação até ele ficar perpendicular. Então ele também vai girar essa estrutura na direção horária. Tá? Então eu tenho menos FD vezes a distância entre o ponto A e o ponto G. Ponto C. Vou ter que trazer essa força que está na vertical até esse ponto aqui, que eu tinha chamado de ponto H. Então, na hora que eu trouxer ele até o ponto H, ele segue fazendo essa estrutura girar no sentido horário. Então, menos FC vezes R do ponto A até o ponto H. E, finalmente, FB. FB está aplicado nesse ponto, a gente viu por que eu não mexi em nada nele, porque ele já está perpendicular a essa linha aqui. Então essa linha a gente já mediu quanto é que valia essa distância entre o ponto A e o ponto B. E se só existisse essa força FB, ele faria essa estrutura inteira também girar no sentido horário. Então eu tenho menos FB vezes a distância entre o ponto A e o ponto B. Tudo que está aplicado no próprio ponto A não consegue gerar momento com relação a ele porque não tem braço de alavanca, então todos esses caras aqui somados dão zero. Quem que eu não conheço, né? Por que a gente fez todo aquele trabalho de trigonometria? Com o trabalho de trigonometria eu descobri quanto é que valia RAJ, RAG, RAH, RAB. Os dados do problema nos informavam quanto que vale FF, FE, FD, FC, FB. E a gente não sabe, então, a única coisa que a gente não conhece nessa equação é RFY, que é quem a gente vai descobrir essa reação de apoio. Para isso que a gente está utilizando essa equação para descobrir uma reação de apoio que a gente tinha ali anteriormente. Tá? Então eu vou deixar esse cara aqui, o termo de RFY, parado do lado de cada equação e todo o resto eu vou jogar, tudo que já é conhecido, eu vou jogar para o outro lado da equação. Tá bom? Então RAF, se vocês lembrarem aqui da trigonometria, RAF já era um dado do problema. A até F eu tenho uma distância de 10 metros. Tá? Então eu tenho 10 vezes RFY vai ser igual FF vezes RAF. FF, se vocês lembrarem aqui do enunciado do problema, vale 250 newtons. Tá? Estava negativo, foi para o outro lado positivo, então eu tenho 250 newtons vezes RAF, essa mesma distância que eu tinha, então vezes 10. Mais. Estava menos, foi para o outro lado mais.
Fe vale 500 newtons. Então, eu tenho 500 newtons aplicados em Fe. Vezes a distância entre o ponto A e o ponto J, que a gente tinha visto anteriormente. Então, a gente tinha visto que A até H valia 2,5, H até G valia 2,5 e G até J valia 2,5. Então, tem 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 7,5. Com isso, a gente resolveu quanto é que valia esse braço de alavanca da força aí. Mas, força aplicada no ponto D também vale 500 newtons, tá? Se vocês se lembrarem aqui, aplicado também vale 500 newtons. E ao deslocar essa força para baixo, eu estou no ponto G. Então, eu tenho 500 newtons vezes... Quanto é que vale a distância de A até G? A gente viu, conseguiu chegar à conclusão que esse cara valia metade da distância completa. Então, é 500 vezes 5. Esse cara está aqui. Mais, força no ponto C. Está aplicada ali no ponto C. E a gente está deslocando esse ponto C, né, essa força que estava aplicada no ponto C até o ponto H, para a gente ter essa relação de perpendicularidade para achar o braço de alavanca. Então, eu sei que é uma força de 500 newtons vezes esse ponto aqui. A gente sabia, a gente tinha achado A até H, que A até H valia 2,5. Tá bom? Então, se A até H valia 2,5, 500 vezes 2,5. Esse cara foi. Só falta mais um carinha para a gente resolver, para a gente passar para o outro lado, né? Então, eu tenho mais força no ponto B, ela vale 400 newtons, tá? Lembra do enunciado do problema, ela vale 400 newtons, e o braço de alavanca entre A até B, a gente tinha achado que vale 2,5. Então, eu tenho mais 400 newtons vezes 2,5. E agora, simplesmente, é uma questão da gente trabalhar isso, né, algebricamente, esse cara, tá? Então, a gente vai manter 10 RFY, tá? E a gente vai fazer essas contas todas aqui. Então, eu tenho 2.500 mais, vou botar 500 em evidência aqui, tá? Ele tem 500, 500, 500, então tem 500 vezes 7,5 mais 5 mais 2,5. Então, 7,5 com 2,5 dá 10, mais 5 dá 15. Mais 400 vezes 2,5, tá? Então, se vocês fizerem essa conta, vai dar 1.000. Então, eu tenho 10 vezes RFY. Tem 2.500. Estou fazendo tudo na mão só para mostrar para vocês. Se vocês tiverem disciplina para fazer isso na calculadora, fica super tranquilo também, tá? Então, eu tenho 15 vezes, né? Esse cara aqui deu 15, né? 2,5 mais 7,5 mais 2,5 dá 10, mais 5 dá 15. 15 vezes 500, a gente chega em 7.500 newtons. Beleza? Mais 1.000. Então, eu tenho 2.500 mais 7.500, dá 10.000, 11.000. Então, 10 vezes RFY deu 11.000 newtons. E, portanto, eu chego que RFY vale 1.100 newtons. Certo? Achei minha primeira reação de apoio. Posso utilizar as outras para a gente achar as outras forças que a gente tem. Tá? Então vamos lá, fazer somatória de forças em Y igual a 0. Então agora olha para a estrutura inteira e a gente tenta achar quanto é que vale a somatória de forças em Y desse camarada. Tá? Eu poderia fazer outras coisas, tá? Eu poderia fazer a somatória de momentos com relação ao ponto F, por exemplo. Também perfeitamente legítimo, tá? Só estou empregando aqui porque a gente mostra aspectos diferentes dessa mesma resolução de problema. Então, quem que está agindo na direção de Y? Então, a gente olha todo mundo que está gerando alguma coisa na direção vertical em todo o nosso problema. Eu tenho mais RAY menos FA menos FC menos FD menos FE menos FF, todas essas forças que estão para baixo, mais RFY. E ficou faltando uma única coisinha. Você percebe que essa força FB está inclinada, né? Então ela vai ter uma componente FBY e uma componente FBX. Tá? Isso a gente não tinha decomposto ela ainda, mas a gente tem as informações trigonométricas para fazer essa conta. Tá? Então, FBY está apontando para baixo, então menos a componente Y da força FB.
Então, na direção de y, só quem está agindo é isso, né? Para cima são as duas reações de apoio e para baixo todas as forças externas, né? FA, componente y de FB, FC, DE e F. Tá bom? Então, tudo isso somado vai ter que dar 0. Então, quanto é que vale esse FBY? Eu sei que FB, vamos pegar um papelzinho aqui, tá? Só para a gente não poluir muito a resolução, tá? Eu sei que FB vale 400 newtons. E eu quero saber quanto é que vale FBY. E posteriormente também vai me interessar saber quanto é que vale FBX. Tá? Então quando a gente tem isso, a gente pode rearranjar esse triângulo de uma forma conveniente para a gente. Tá? Então eu tenho FB, que é a minha hipotenusa, e eu tenho os dois catetos valendo FBX e FBY. Tá? Eu só desloquei esse cara para o lado de lá. Se vocês olharem lá na trigonometria, lá do começo, essa força está aplicada segundo essa linha, e essa linha inclinada está valendo 30 graus, tá bom? Então essa força, né, a inclinação entre a horizontal e essa linha, essa força que está sendo aplicada é de 30 graus. Então aqui eu tenho 30. Se ali eu tenho 30, eu sei que então, deixa eu pegar a ponta fina aqui para fazer, né? Então eu tenho seno de 30 graus vai ser igual a FBY dividido por FB, e eu descubro então que FBY vai ser seno de 30, que é meio, vezes FB, metade de FB, então FBY vale 200 newtons. Tá bom? Então a gente volta ali para a nossa conta principal, para a gente fazer determinar quanto é que vale essa equação, tá? Nessa equação, qual é a única coisa que eu desconheço, então? A única coisa que eu não conheço, por enquanto, é R a Y, porque FA é dado do problema, C, D, E, F e FBY também são dados do problema, e RFY eu recém encontrei. Então eu vou deixar RAY do lado de cá e vou jogar todo mundo para o outro lado. Então, RAY vale FA. Quanto é que vale FA? Vale 250. Mais, né? Estou passando tudo para o lado de lá com um sinal positivo. FC, 500. FD, 500. FE, 500. FF, 250. FBY, a gente acabou de fazer a conta, 200. E RFY, estava positivo, foi para o outro lado negativo, 1.100. Então, quanto é que vale RAY? Então, eu tenho 500 com 500, 1.000, mais 500, 1.500, mais 1.000, mais 250, 1.750, mais 250, 2.000, 2.000 mais 200, 2.200, menos 1.100, a gente descobre que vale 1.100 newtons. Certo? Então a gente descobriu que vale 1.100 newtons esse valor da força na direção de y. A única coisa que falta a gente descobrir é a reação na direção de x que aparece naquele pino. Então quem que está agindo na direção de x? Vamos olhar aqui no nosso problema. Tenho RAX e a componente de FBX. Tá? Então eles estão desenhados os dois para o mesmo lado, então RBX positivo mais a componente x da força em B. Então, a componente x da força em B, eu vou utilizar esse mesmo triângulo, só que agora eu vou utilizar cosseno, né? Então, eu sei que cosseno de 30 vai ser FBX dividido por FB, e eu descubro, então, que FBX vai valer raiz de 3 sobre 2 vezes 400. Tá? Vocês podem substituir os valores e achar o valor exatamente na calculadora, tá? Mas a gente já sabe que cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, tendo feito isso, eu sei que a somatória desses dois caras dá 0, e eu quero descobrir quanto é que vale RBX, então RBX vai valer menos FBX menos raiz de 3 sobre 2 vezes os 400, que era a hipotenusa. Então, só para a gente deixar tudo em valor numérico, vamos fazer na calculadora rapidinho aqui nossa conta. Eu tenho cosseno de 30 graus, tá? Isso aqui é raiz de 3 sobre 2, 0,86, vezes 400.
Isso dá 346, então RBX vai valer menos 346,4 newtons. E com isso a gente achou as reações, todas as reações de apoio desse problema de treliça que a gente tinha lá no começo. Tá bom? É um problema que a parte mais, entre aspas, complicada foi a parte de trigonometria, mas uma vez que a gente utilizou a trigonometria para achar os braços de alavanca, como os braços de alavanca, a gente percebe que a resolução foi relativamente rápida aqui. Você pode ver o tempo que a gente levou efetivamente para resolver o problema de reação de apoio foi muito inferior ao tempo que a gente levou determinando as coisas de trigonometria. É um problema muito interessante, né? Geralmente quando a gente fala em treliças a gente tem muitas questões de trigonometria envolvidas. Espero que vocês tenham curtido aí esse problema como uma forma até de relembrar propriedades de triângulos, tá bom? Então, até a próxima. Logo a gente volta com mais exercícios resolvidos. Tchau, tchau.